cisto é um saco fechado com conteúdo líquido, um saco em que seria composto por células epiteliais de conteúdo líquido. Isso é uma definição de cisto para qualquer cisto. Quando esse conteúdo líquido ele fica cheio de pus, passa de cisto a um abscesso, que é outro tema, nós conversamos em outro dia. O cisto pilonidal é aquele cisto que é muito comum em jovens de 15 a 25 anos, tanto masculino como feminino, que fica na região do sulco interglúteo, aquele entre as nádegas, é o popular reguinho. Quando esse cisto fica cheio de pus, ele passa a ser um abscesso pilonidal. Por que chama cisto pilonidal? Pilonidal quer dizer ninho de pelos, né? Porque a composição dele, além de líquido, tem muito pelo dentro. Antigamente se achava que o cisto pilonidal ele era uma patologia ou alguma coisa que era embrionária, a pessoa nascia com isso. O que a gente notou hoje, após a Segunda Guerra Mundial? Porque durante a Segunda Guerra Mundial, cerca de 80 mil soldados americanos tiveram esse tipo de patologia de uma forma aguda. Então o que se nota que o cisto pilonidal ele é uma coisa ou uma patologia adquirida, você acaba tendo isso, justamente por alguns fatores de risco, como o trauma constante, como a obesidade, a má higiene no local, no sulco interglúteo, e traumas repetidos. Também o uso de roupas sintéticas em excesso ou muito justas, muito apertadas. O cisto pilonidal, na verdade, a pessoa não sabe que tem. Ele começa a dar o sintoma quando ele começa a infectar, ou seja, ele começa a juntar um pus e aquilo vai ficando vermelho, e um dia ele vê aquele caroço, entre aspas, vermelho no meio das nádegas, e aquilo vira um pus e acaba saindo secreção. Então, na verdade, o maior sintoma é quando o cisto infecta. Não existe nenhum exame específico laboratorial ou de imagem que seja específico para cisto pilonidal. Não dá para você chegar e falar assim, eu queria ver se eu tenho. Isso não existe. Então, quando você tem um quadro clínico, nós temos que partir para uma coisa que anda muito em desuso atualmente, que é o exame físico, e aí você consegue fazer o diagnóstico do cisto pilonidal. A maioria da faixa etária mais comum é dos 15 aos 25 anos. Justamente porque nessa faixa etária os folículos pilosos são mais abundantes e são mais ativos, vamos dizer assim. Não é bem isso, mas para ficar de uma forma mais entendida. E ao mesmo tempo, nessa faixa etária, você tem maior incidência de traumas no local, você tem maior incidência de roupa justa, você tem maior de uso de roupa justa, você tem maior incidência de uso de roupas sintéticas. O tratamento é eminentemente cirúrgico. Se você tiver com ele abscedado, ou seja, se ele tiver aquela nuvem de pus, você faz uma anestesia local, faz uma drenagem e vai sair aquele pus. Após essa saída de pus, você precisa observar se ele realmente vai resolver ou não. A maioria das vezes não resolve e você teria que fazer o tratamento cirúrgico eletivo, que é a retirada ou a excisão, o corte cirúrgico. E aí você tem, para a reconstrução disso, você pode deixar aberto, cicatrizar em segunda intenção, como nós dizemos, e isso demora cerca de 3 meses para cicatrizar completamente, ou você pode dar alguns pontos apenas para aproximar os bordos, mas é sempre importante você não permitir que haja pelos no local, porque senão você vai ter uma recidiva. Você tirou um ninho de pelo, mas se tiver muito pelo no local ele vai criar outro.